Qualquer projeto novo que você vai começar, se você precisa escolher um nome, você sempre para nessa encruzilhada. Será que eu coloco meu nome nesse projeto ou será que eu invento um nome de empresa? Se você já teve essa dificuldade ou está com essa dificuldade nesse momento, esse vídeo vai te ajudar. Olá, eu sou a Cimeia e hoje a gente vai falar sobre a escolha de nome para um canal. Afinal de contas, você pode colocar o seu nome ou é aconselhável você inventar um nome para o seu canal? A verdade é que sempre que você for criar um projeto novo, você pode se deparar com essa dúvida. E se você escolher o nome errado, você pode se arrepender ou você pode querer mudar, depois você já não pode mudar, porque mudar o nome de um canal no YouTube não é recomendado. Entre vários fatores de perda de ranqueamento, você também perde selo de autenticação, você perde várias coisas quando você muda o nome de um canal. Então não é aconselhado, por isso é ideal que você escolha o nome de forma definitiva. Agora, que nome escolher? É muito comum você ver, principalmente as pessoas que querem se posicionar como especialista na internet, elas colocarem o nome delas como nome do canal. Não tem nenhum problema com isso, tá? A questão é que no início vai ser um pouco mais difícil de você conseguir inscritos porque você ainda não é conhecido. Então as pessoas vão ter que se relacionar, te conhecer bem, criar empatia para se associarem ao seu nome. Então às vezes um nome de canal com o nome de uma marca te beneficia nesse aspecto, né, de as pessoas se identificarem com o nicho da sua marca, sem necessariamente se identificar com você. Mas a primeira pergunta que você tem que se fazer na hora de fazer essa escolha de optar pelo seu próprio nome ou por um nome de empresa é você responder se você quer se posicionar como empresa ou como especialista. Esse posicionamento vai fazer muita diferença, porque uma empresa se comunica de uma forma totalmente diferente com um especialista. Tem as vantagens e desvantagens de cada modelo. Se você é uma empresa que está começando um canal na internet e tem aí um funcionário que vai gravar vídeos, ou você mesmo vai gravar vídeos para sua empresa, pense sempre lá na frente. Daqui a 5 anos o canal vai estar enorme, a empresa vai estar enorme, eu vou ter tempo para gravar vídeos? Ou aquele funcionário ainda vai estar trabalhando comigo? Você não pode fazer o seu canal depender de uma pessoa que muitas vezes você pode perder amanhã. Então, uma das vantagens de você se posicionar como marca é você poder trocar simplesmente o especialista e continuar sendo aquela marca. Dessa forma, você não fica dependente de uma pessoa. Mesmo que seja você que vá gravar os vídeos para o seu canal, ainda assim pode ser que um dia você não queira mais gravar, tá? E daí, né? Se for o seu nome no canal, como que o canal Cimeia Pedroso não vai ser a Cimeia gravando os vídeos pro canal? Não tem como. As pessoas vão esperar que o especialista esteja ali. Não faz sentido outro nome falando no seu nome. Agora, se você for uma marca, é muito mais fácil você trocar quem está ali por trás das câmeras. Ou, se não trocar, simplesmente adicionar mais pessoas. Como eu, por exemplo, com o tempo, tendo a minha equipe aqui, eu posso simplesmente pegar as partes técnicas que é a minha equipe que desenvolve e pedir para eles gravarem vídeos aqui para o canal. Porque o canal é o canal da escola, não é o canal Cimeia, é o canal escola. E outra coisa também com relação ao seu canal representar uma marca. Você pode simplesmente, daqui 5, 10 anos, a sua empresa crescer tanto que você queira vender o seu negócio. Então, às vezes, você quer trocar de nicho, você quer atuar em outra área, ou você simplesmente quer se aposentar. E você tá com aquele canal que se você parar de gravar, o canal morre e você não pode simplesmente trocar a pessoa que tá ali. Se você se posiciona como uma marca, você pode vender o seu canal com tudo que ele tem dentro. Dessa forma, a marca continua, porque você está vendendo a marca continua, só troca o especialista e a outra empresa que vai atuar. E você conseguiu recuperar o seu investimento de tantos anos vendendo a sua marca. Então, essa é uma outra vantagem de você se posicionar como marca e não como pessoa. Você não tem como vender o seu nome, né? O seu nome como marca você não tem como vender. Então, pense sempre em deixar que o seu canal seja independente de você, porque o dia de amanhã você não sabe. Então, por mais que você se posicione como marca, você ainda assim pode criar autoridade como especialista. Eu, por exemplo, estou aqui posicionada como marca. Vocês conhecem o meu canal como o canal da Escola de Negócios Digitais, mas vocês também me conhecem como Cimeia. Mas nada me impede de colocar outro especialista aqui, ou mesmo daqui 5, 10 anos eu vender a Escola de Negócios Digitais junto com esse canal, o que valoriza muito, porque quando você vende audiência, você tem muito mais valor agregado, porque a audiência é ativo. Então, esse canal agrega muito valor à escola em si, que é uma empresa de cursos online.
O canal agrega muito valor a isso. Então, quando eu quiser vender a marca, se um dia eu resolver vender a marca, eu consigo vender tudo, independente da minha presença ou não. Agora, se eu atuasse simplesmente como Cimeia, sem marca nenhuma, na hora que eu quisesse me aposentar, eu simplesmente não teria como vender tudo isso. Eu perderia todo esse trabalho, deixaria para trás, enfim, venderia uma parte, o que dá para me substituir, mas seria muito mais difícil vender dessa forma, porque a empresa teria que comprar e mudar o nome do canal e para a audiência criar de novo aquela identificação é muito difícil. Então, por essa razão, se você está em dúvida entre usar o seu nome e usar nome de marca, use o nome da marca. Por mais que você faça como eu fiz aqui, coloque o seu nome também para as pessoas te conhecerem, mas ainda assim, o principal foco do canal vai ser sempre atrair para a marca. Assim você constrói uma empresa. Você não se torna uma empresa, você constrói uma empresa. Agora, com relação ao nome da marca que você vai criar, sempre tenha muito cuidado para você não super nichar esse nome. Como, por exemplo, a gente sempre vê aí canais de games que colocam no título, no nome do canal, o nome do jogo que ele joga. Então eles colocam tipo fulano Minecraft. Ele tá criando ali uma marca que, primeiro, não é vendável e segundo, ele tá se engessando ali naquele jogo. Se um dia aquele jogo deixa de ser famoso ou se ele resolve jogar um outro jogo, o canal dele fica prejudicado por isso. Então tome muito cuidado na hora de você definir esse nome, que ele seja nichado o suficiente para as pessoas identificarem sobre o que o seu canal fala, sobre o que é a sua marca, sobre o que é a sua empresa, mas ao mesmo tempo que ele não seja nichado tanto a ponto de você não conseguir ter abertura, a ponto de você não conseguir, às vezes, se reinventar ali dentro daquela plataforma. Então, o segredo de tudo é você sempre pensar lá na frente. Sempre pense que amanhã você pode não estar fazendo o mesmo tipo de conteúdo, você pode querer mudar, você pode querer trocar de jogo, como no caso do canal de games, você pode querer vender o seu canal, então pensa sempre lá na frente. Por mais que hoje esse seja o seu sonho e você queira fazer isso, fala, nossa, mas eu nunca vou vender meu canal. Nunca diga nunca, né? Sempre pense que um dia tudo pode mudar para você. Mas se ainda assim, apesar de tudo isso que eu falei para você, você quer se posicionar como especialista, tudo bem. Você pode construir tudo ao redor ali do seu nome para você se tornar um especialista. Você vai ser as pessoas que vai ser contactada em busca de consultoria, em busca de uma mentoria. Só pense que isso, né, não vai durar para sempre. Eu, por exemplo, eu tentei por um tempo, eu tinha o objetivo de me posicionar aqui no canal como especialista. Coloquei o meu nome ali no canal, a ideia era trocar, colocar Cimeia antes de escola e depois tirar a escola e ficar só como Cimeia. Mas depois que eu vi as vantagens de atuar como marca, eu decidi deixar como marca. Agora, se eu colocasse Cimeia ali, me posicionasse como especialista, isso ia ser muito bom, né, em alguns termos, porque realmente o meu nome ia ficar na frente, ia ser o foco principal, só que isso não traria mais resultados do que já traz hoje, porque hoje as pessoas já entram em contato comigo em busca das minhas mentorias, da minha consultoria, porque de certa forma eu tô sempre aqui sendo a cara desse canal, então ainda assim, mesmo como marca, eu tenho um certo posicionamento como especialista, porque sou sempre eu que estou aqui, então você não tem nada a perder se posicionando como marca, mas tem, no meu ponto de vista, né, lembrando que isso tudo é a minha opinião pessoal, das minhas próprias experiências, eu acredito que se posicionar direto com o seu nome no seu canal é muito mais dificultoso para você crescer, porque você tem que gerar uma confiança, uma empatia muito pessoal ali, e também você pode ter essa dificuldade no futuro de se desfazer da sua empresa ou mesmo de você atrair um determinado tipo de público. E tem outro detalhe ainda, se você vai atuar como especialista, observe bem se o seu nome é um bom nome comercial, né? Tem que ser um nome vendável, tem que ser um nome bonito. No meu caso, por exemplo, eu acredito que me posicionando somente com o meu nome, eu teria mais dificuldade, porque meu nome é diferente, não é um nome comercial. Então você tem que olhar por esse aspecto também, né? Se o seu nome é um nome super comercial. Então tem vários fatores relevantes aí para você analisar, mas basicamente é isso. Defina o seu posicionamento e pense lá na frente como que isso vai se desenvolver, como que você vai levar isso, seja como especialista ou como marca, para você lá na frente não se arrepender. Agora eu quero saber de você, se você já criou seu canal, como que você fez, por que você decidiu
se posicionar como tal, se você pretende mudar agora que eu te falei das vantagens e desvantagens de cada modelo. Eu quero saber de você o que você decidiu. Compartilhe comigo aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, assim outras pessoas também podem ter aí mais ideias de como melhorar o seu posicionamento no YouTube. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para ver mais vídeos como este. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.